O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, nesta quinta-feira, o processo mais antigo em tramitação na Corte. Esse julgamento também foi o primeiro com uso de recursos tecnológicos, com telão e monitores, para detalhar questões envolvidas no processo. Também foi aprovada a tese, que garante o direito à indenização a trabalhador em atividade de risco em caso de acidente. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Essa foi a tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por maioria pelos outros ministros no plenário do Supremo nesta quinta-feira. Em julgamento anterior, realizado em setembro de 2019, os ministros haviam decidido, no caso concreto, que o empregador tem que indenizar o trabalhador, mesmo sem culpa ou dolo. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento. Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a mais antiga ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação da concessão de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e posteriormente repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido domínio da União, nós podemos disparar uma regularização já a União sendo detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA, e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe. O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda, de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em um julgamento no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e em 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido.